Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E hoje o nosso tema é parto pré-termo. Um tema que é muito importante, né, mas a gente falar, porque acho que interessa a todo o médico ginecologista e obstetra, mesmo quem não é da área, né, eu acho que é de interesse comum aí, né, de toda a comunidade médica e de todos os profissionais da saúde, na verdade, que estão nos assistindo e nos ouvindo. Sem dúvida, Jader. É meu tema favorito, como você bem sabe, e eu gosto muito de falar sobre prematuridade por uma coisa muito simples. Eu tenho um conceito de que se a gente consegue melhorar a situação dentro da barriga, a maneira com que aquele feto vai aprender a lidar do ponto de vista metabólico, de desenvolvimento, de crescimento, a gente vai ter uma resposta na qualidade de vida daquele indivíduo. Eu brinco muito com os geriatras, que são amigos meus. Eu falo, olha, suas pacientes, quando chegarem lá na geriatria, acho que elas provavelmente tiveram uma ótima vida intrauterina, onde elas aprenderam a se programar e a amadurecer de maneira correta para que ela possa ter uma vida longeva, né? Então, a gente às vezes pensa que não, né? A gente fala, não, nascer prematuro. A gente tem um monte de patologias associadas com a prematuridade ao longo da vida. E então, a prevenção de prematuridade é um tema de saúde pública. Com certeza. Então, Má, me conta assim, primeiro vamos conceituar assim, qual é a definição, né, de parto pré-termo, o que é que seria, né, um trabalho de parto pré-termo e qual que é a importância da gente fazer esse diagnóstico precocemente? Certo. A gente vai considerar um bebê prematuro quando o nascimento dele aconteceu antes de 37 semanas, perfeito? Esse é o conceito clássico, Jadre. Eu sei que fora do Brasil, algumas comunidades importantes, como a comunidade americana, o American College, já coloca aí uma outra terminologia, onde a gente vai falar que a partir de 36 semanas o feto é um termo precoce. Isso talvez mais para frente vai acabar modificando, mas por hora a gente vai continuar na nossa boa e velha ideia de que 37 semanas o feto está a termo, ou seja, está com a sua maturidade mínima adequada. Se esse bebê nascer antes do que isso, ele é um prematuro, mas claro que aquele que nasce antes das suas 32 semanas, ou aquele prematuro que nasceu lá 36 e alguma coisa, 35 e alguma coisa, são fetos muito diferentes, né? Lembrando que, por que então que o ginecologista e obstetra não fala a gestação em meses, igual as pessoas leigas falam? Porque a cada semana o desenvolvimento e o amadurecimento dos órgãos é brutal, é fundamental. Então, a gente sabe, a diferença é gigante entre um bebê que nasce de 32 e um bebê que nasce de 34 semanas, do ponto de vista, por exemplo, da maturidade pulmonar. Então, cada semana dentro da barriga tem o seu motivo, cada período dentro da barriga tem seu motivo, e a gente tem que torcer para esse bebê ficar lá até o máximo que ele puder. O máximo possível, né? Eu lembrei agora, sabe, me deu um revival aqui das aulas da faculdade, que eu tinha um professor que dizia assim, ó, se você tá num lugar que precisa transferir uma gestante, né, que tá com 32, 34 semanas, né, por algum motivo, né, o melhor lugar para você transferir é dentro do útero. Então, e aí Exato. Depois entrava a professora de pediatria de NEL e ela dizia exatamente a mesma coisa. Porque realmente, cada dia que você ganha, na verdade, faz toda a diferença, né, pro prognóstico desse bebê. Com toda certeza. É claro que hoje em dia a neonatologia tá maravilhosa, magnífica, e a gente consegue mimetizar muitas coisas da vida intrauterina com tecnologia, né, nas UTIs neonatais, mas nada se compara. Você me perguntou também o que seria a definição de trabalho de parto prematuro. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque é um conceito que antigamente ele era meio rígido. A gente falava em números, né? Então eu só vou falar que é trabalho de parto prematuro se por um acaso a paciente tem 3 centímetros de dilatação e etc. A gente precisa mudar esse conceito, Jader, porque na verdade, quando eu tenho contrações rítmicas irregulares que modificam aquele colo uterino, eu tenho contrações efetivas. Então, eu posso estar em trabalho de parto prematuro. Talvez não na fase ativa, e onde a gente já teria que ter aí seus 5 centímetros de dilatação. Mas o momento de agir é um momento onde a gente não está na fase ativa. Então, na verdade, trabalho de parto prematuro é conceituado de maneira adequada como contrações rítmicas irregulares que alteram o colo uterino
antes das 37 semanas. E isso, uma última coisinha que eu queria falar, independe de dilatação, porque, por um exemplo, se eu tenho uma paciente com colo grosso posterior impérvio, tá com contrações, eu vou examinar ela 2 horas depois, naquelas avaliações que às vezes a gente faz, ela tem um colo médio, fino, esse colo mudou. E não é a dilatação que vai me contar. Ela, às vezes, o colo simplesmente esvaeceu. E eu tenho que agir nesse momento para ter tempo hábil para conseguir fazer a ação aí, os nossos medicamentos tocolíticos no caso. Ótimo, excelente. Nossa, mas olha, sou teu fã, eu sempre aprendo um monte contigo aí. E me conta assim, ó, se a gente for pegar assim, de toda a população de gestantes, né? Agora falando mais macro, assim, né? Mais epidemiologicamente. Se a gente fosse pegar toda a população de gestantes, quais são aquelas que estão em maior risco de desencadear um trabalho de parto pré-termo? Olha, tem zilhares de fatores de risco. Na verdade, é uma tabelona imensa até que a gente tem na nossa aula, mas eu gosto de falar que muitas vezes a gente não consegue encontrar o risco. Então, tem um monte de vezes que a gente tem um trabalho de parto prematuro sem motivo. E a gente fica assim, né? Cacilda, mas o que foi que aconteceu? Então, existem algumas teorias e algumas situações diversas que podem fazer essa paciente ter um trabalho de parto prematuro. As condições socioeconômicas, elas mexem muito com o desenvolvimento fetal. Então, eu posso trazer para vocês, pacientes muito jovens, gestações indesejadas, acredite, Jader, a gente tem evidência científica claríssima aqui, pacientes estressadas, pacientes com relacionamentos não adequados, pacientes com depressão, tem mais trabalho de parto prematuro. Pacientes com higiene escassa, com alimentação restrita, que tem uma dificuldade de conseguir ter todos os nutrientes micro, macro, o que for na sua dieta. E a gente vai falar aí dos clássicos, né? E infecções, né? A gente tem infecções também associadas. Então, que infecção? Qualquer infecção. Então, pode ser uma otite? Pode ser uma otite. Pode ser uma unha encravada que infectou? Pode. A gente tem o estímulo de uma cascata de eventos que liberam ácido araquidônico em qualquer infecção. A gente está acostumado a falar, infecção vaginal, infecção do trato urinário. Gente, infecção do dente. Periodontite. Periodontite é uma das coisas que mais dá. Gente, toda gestante deveria realmente passar numa consulta com o dentista ao longo do pré-natal. Isso é muito importante. Por quê? O ácido araquidônico vai acabar fazendo com que? Liberação de prostaglandinas. O que a prostaglandina faz? Aumento da contratilidade da musculatura uterina. E aí a gente pode ter as alterações aí do colo do útero. Mas as clássicas, né, são as vulvaginites, e aí a gente vai incluir vulvaginites que não tem relação com doenças sexualmente transmissíveis, com as infecções sexualmente transmissíveis, vaginose bacteriana, tem a liberação de algumas proteases que pode alterar aí esse colo do útero, aumenta risco de ruptura de membranas. Então, em gestante, nós tratamos sempre, acho que é muito importante, vou falar de novo, sempre devemos tratar vaginose bacteriana em gestante. A pergunta até ativamente, se está com alguma secreção diferente, quando a dúvida, examina a paciente ao longo do pré-natal, porque a gente deve tratar, porque isso aumenta muito a chance de trabalho de parto prematuro, amniorexis prematura, tá? As infecções sexualmente transmissíveis também, porque aí a gente tem a ascensão aí para bolsa, às vezes rompe bolsa, às vezes estimula a contratilidade, né? E existem também as teorias de algumas pacientes que não têm a quantidade adequada de progesterona sendo produzida. Então, quando eu tenho... Mas isso é uma coisa que está sendo muito estudada ainda, e eis aí o motivo do porquê nós utilizamos, aí já vou dar spoiler, né? A progesterona natural micronizada como uma medicação para tentativa de prevenção de trabalho de parto prematuro. Então, assim, as teorias dizem que é uma paciente que tem menos progesterona, a quiescência uterina não é mantida, então a gente tem uma atividade uterina maior. E essas contrações uterinas, Jader, acabam fazendo com que o colo do útero fique mais curto, né? Esvaecido. E aí a gente tem muito mais risco dela deflagrar o trabalho de parto prematuro por conta disso. Mas sim, gente, ainda precisamos de mais estudos para entender. É muito complexo o que acontece do ponto de vista hormonal dentro da barriga, né? Durante a gravidez. Mas é super interessante a gente entender os motivos do porquê a gente usa os medicamentos. Eu percebo que muitos colegas decoram, né? Risco de prematuridade, bora dar progesterona. Mas por que a gente vai dar progesterona, né? Então, tem todas essas teorias.
certo? Ótimo. E o tabagismo também é outro fator de risco sim. super importante, né? Que às vezes as pacientes acham, não, mas eu sempre fumei, né? E durante a gestação a gente sabe que é um hábito que a gente precisa orientar a paciente, né? Que ela deve parar nesse momento, né? Que ela tá grávida. Sem dúvida, é uma hipóxia crônica e isso dos tecidos em geral. Inclusive dos tecidos uterinos, membranas, a gente tem fraqueza na produção do colágeno, tudo isso acaba aumentando as chances. São zilhares, se eu esqueci alguns fatores de risco, a gente vai lembrando aí ao longo do bate-papo, mas são zilhares. Mas achei muito interessante isso que você falou de que muitas vezes a gente não identifica, né, o fator de risco. E isso é muito comum, na verdade, em medicina em geral, né? Eu que trabalho muito com câncer de mama, às vezes as pacientes me dizem, nossa, mas assim, eu amamentei, eu não tenho ninguém na família com câncer, né? Por que eu tive um câncer de mama? A maioria dos casos a gente não identifica fator de risco, né? Ela amamentou, teve 3 filhos, ela não usa hormônio, não ela tem não usa álcool, não tem história familiar. Então, é aquela coisa, gestação ectópica, mesma coisa, né? A gente estuda ali aqueles fatores de risco de gestação ectópica, não, mas muitas vezes a gente não identifica nenhum fator de risco e a pessoa acaba tendo. Exato. É bem confuso isso, né? Talvez seja uma coisa que, além de cair muito nas provas, né? E a gente também tem que falar de prova aqui, não é só sobre medicina, obstetrícia e filosofias, que o principal fator de risco para você ter um parto prematuro é ter tido um parto prematuro anteriormente, ou 2, e cada vez mais vai aumentando esse risco. Então, às vezes, assim, o paciente chega, teve um parto desses que a gente não sabe, que raios que aconteceu, que nasceu prematuro, aí ela engravida de novo, e o simples fato dela ter esse histórico já deixa a gente muito alerta, porque o principal fator de risco é ter tido um. Uhum. Certo? Igual câncer de mama. Se você teve um câncer de mama na mama direita, o principal fator de risco é ter tido um para você ter um outro. Um dos principais, né? Não sei se é o principal, você que é o mastologista aqui. Eu sou obstetra aqui. Mas é como muitas coisas, né? Que nem o descolamento de placenta, né? Pois o fato de ter tido um anterior aumenta a chance de você ter. É isso aí, né? Em 6 vezes. Má, me conta assim, ó, em relação ao diagnóstico, aquela paciente que tá chegando lá no nosso plantão, né? A gente tá dando um plantão lá num sábado de noite, chega aquela gestante lá com 30 semanas com queixa de dor. Como é que eu faço, como é que eu reconheço clinicamente esse diagnóstico de parto pré-termo? Sabe, Jader, é super simples essa resposta e todo mundo sabe, eu tenho certeza. Mas eu vou ser muito sincera, na prática, quero ver quem é que faz uma linda e maravilhosa dinâmica manual por 10 minutos hoje. Não, vou deixar na cardiotoco ali, vou ver o que tem de frequência de contração. Cardiotoco não vê intensidade, vê frequência. A gente precisa usar nossa mãozinha linda, botar a mãozinha lá. Ela precisa ter contrações rítmicas e regulares. Então, aquelas contrações que duram 40 segundos, 1 minuto. A gente tem 2, 3 em 10 minutos. E mudança do colo uterino. Tem paciente que chega, né? Frango trabalho de parto, tá na cara que você toca, tem alteração de colo do útero e você fala, ok, é TPP, eu não preciso aguardar para reavaliar. Mas existem aquelas pacientes que a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que é? Será que não é? Meu Deus, o que eu faço? Calma, respira, aguarda, respira. Avalia, dá um analgésico, reavalia. Dá tempo para as mudanças no colo do útero acontecerem. Então a gente reavalia aí em 1, 2 horas, a depender de como tiver a paciente antes de tomar a nossa decisão. E é aquilo que eu falei. Eu não tenho um número mágico de dilatação, eu preciso ter uma mudança no colo do útero, independente se for dilatação, esvaecimento ou mudança aí do colo do útero. Mudou o colo do útero, eu tenho contrações presentes, eu tenho menos que 37 semanas, aí é um trabalho de parto prematuro. Certo. Acho que isso é uma coisa bem importante, assim, né? Porque... E a dinâmica é bem o que você falou na prática, é muito difícil, né? Uhum. As pessoas não ficam 10 minutos, a gente acaba não ficando... Nem os internos ficam. Nem os internos ficam. E às vezes não é nem porque a pessoa não quer, né? Por uma vontade. Claro, muitas vezes mas também é porque tem todo o resto do plantão acontecendo. Tá explodindo tudo, né? Tem todo o resto 2 do plantão nascendo. acontecendo. Não tem, né? E são 10 minutos que você tem que ficar ali, Sim, né? Então... Sim. Muito interessante, muito interessante. Eu acho até legal a gente falar isso para quem é estudante, está aqui acompanhando a gente no videocast ou no podcast, que assim, é muito diferente você pegar a contração na mão. Faça isso, né?
Pega e faça uma dinâmica na paciente que está na cardiotoco, bota a mão e vê como que sobe na cardiotoco e vê como é diferente você ver. Às vezes ela tem uma contração fraca e sobe que é uma loucura. Ou às vezes o toco não tá tão legal e nem pega uma contração. Então, assim, a cardiotoco não vai falar para você a dinâmica real dessa paciente. Não existe como a gente não avaliar de maneira adequada só pela cardiotoco, ó. Nossas mãos continuam sendo fundamentais. E nem as reações da paciente, né? Eu vejo que às vezes tem gente que diz, não, mas ela, olha ali, ela tá com cara agora de que tá tendo contração. Não, às vezes ela só tá com uma dor, né? Tem gente que diz isso, olha ali, ó, acho que agora ela tá tendo contração, né? Porque a paciente fala, não, mas às vezes ela tá só com dor. Às Ou vezes... com medo, né? É, exatamente. E às vezes ela pode estar tendo uma contração e não tá expressando Exato, nada. Então, exato. a gente precisa realmente, mãozinha na barriga, 10 minutos, pelo menos. Sem sombra de dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta que acho que é bem importante, assim. Quando a gente tem uma gestante com mais de 34 semanas, entre 34 e 37 semanas, né? E ela chega com contrações, né? Com modificação de colo, é um trabalho de parto pré-termo, né? E ela já tem 34 ou mais. Como é que a gente conduz esse cenário? Vamos lá. É uma pergunta que parece fácil a resposta, mas não é tão fácil assim a resposta, Jader. Porque, assim, a gente tem que falar muito aqui no nosso videocast e nas aulas sobre o protocolo do Ministério da Saúde, sobre o que a gente tem de realidade aqui no Brasil e como a gente deveria mais agir. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente já está mudando, às vezes, um pouco o nosso raciocínio, tá? Em geral, depois das 34 semanas, a gente não tem mais indicação de fazer alguns medicamentos, como corticoide ou sulfato de magnésio. Então, aquele bebê, ele, em teoria, se ele vier ao mundo no trabalho de parto prematuro, a gente vai deixar ele vir. A gente não vai inibir aquelas contrações, a gente vai respeitar aí o organismo da paciente que está falando que precisa nascer por algum motivo que às vezes a gente não sabe qual que é. Né? Então, a gente não tem indicação de inibição de trabalho de parto prematuro acima de 34 semanas nos protocolos nacionais e em diversos internacionais. Em alguns lugares, eles questionam aí de fazer inibição por um período. Em alguns lugares, eles questionam até a realização de corticoterapia depois das 34 semanas, mas a gente tem que deixar claro que aqui no Brasil ainda não tem clareza sobre isso. Então, acima de 34 semanas, eu estou num serviço, isso é importante, que tem aí uma retaguarda pediátrica, uma UTI neonatal. Porque esse bebê, ele tem muita chance de desconfortar, quase certeza que ele vai precisar de cuidados intensivos se ele tiver 34, mas para frente nem sempre. Então, se eu tô numa situação onde eu tenho essa retaguarda toda, a gente não vai inibir, a gente vai deixar o processo fluir, a gente vai fazer os cuidados necessários para esse bebê nascer da melhor maneira possível. Então, a monitorização de batimento cardíaco fetal um pouquinho mais intensiva, tentar excluir que ela não esteja infectada, né? Tem toda uma observação, mas a gente não vai impedir que venha esse bebê para o mundo. Mas isso é uma coisa que talvez mude. Talvez a gente tenha que regravar esse videocast nos próximos anos. E é um tema que... É um ponto que tá sempre mudando e que eu vejo também, né, mas que muda muito em relação aos serviços, né? Opa! Tem serviços que dizem não, e a obstetrícia tem muito disso, né? A gente brinca que se tivesse quesitos divergências na literatura, a gente ganharia nota 10. Opa! Porque tem serviços que dizem, não, aqui no nosso serviço alguém decide, né, que a gente vai inibir, né, com 35 semanas. Mas é aquela coisa, né? A gente fica pensando, puxa, mas por quê, né? Então, a gente tem que seguir a diretriz oficial. E realmente, né, a gente não tem as diretrizes oficiais, inclusive a que saiu do Ministério da Saúde em 2022, né? Deixa bem claro que a partir de 34 semanas não existe mais sentido, né, em a gente fazer corticoterapia antinatal, né? E nem muito inibição menos do trabalho de parto tocólise. prematuro. Exato, tocólise a gente não faz sentido realmente. Porque assim, o que as pessoas talvez precisem entender é que a gente não vai usar um tocolítico, a gente não vai inibir um trabalho de parto prematuro para essa paciente chegar a 37 semanas. O nosso objetivo não é deixar essa paciente com tocolítico até 37, 38 semanas. Não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo em inibir o trabalho de parto prematuro é ter tempo hábil para a gente conseguir fazer o corticoide, ou o sulfato de magnésio, ou antibiótico, ou avaliação, ou tentar equilibrar essa mãe que talvez ela está descompensada de uma doença clínica, e aí é uma outra coisa que eu não falei dos fatores de risco. Pacientes com patologias, né? Então, a paciente, sei lá, é uma cardiopata que está descompensada. Ela está em trabalho de parto prematuro, mas a gente conseguiu compensar. Eu estou num serviço onde eu tenho uma UTI, uma retaguarda de cardio, ela
tá até que bem. Eu tenho a Tosibano, por exemplo, que não vai alterar tanto aí. Às vezes a gente consegue até inibir, dependendo da idade gestacional, se a gente está bem organizada, às vezes essa paciente para de ter contrações porque a gente estabilizou a mãe. Uma hipertensa, tendo pico de hipertensão, descompensação, a gente interna às vezes e estabiliza a mãe e as coisas melhoram muito. Então, assim, é muito individualizado cada caso, né? Então, o que eu quero que todo mundo entenda é que ninguém inibe trabalho de parto prematuro visando chegar a 39 semanas, Jader. A gente inibe trabalho de parto prematuro para melhorar as situações do bebê, para ele chegar melhor, ou para a gente compensar a mãe também, mas principalmente pelo bebê. E depois das 72 horas de tocólise, game over a tocólise, entendeu? Game over a tocólise. Ai, mas vai nascer? Poxa, se for um trabalho de parto prematuro de verdade, porque às vezes a gente fica na dúvida e na dúvida acaba inibindo, a chance de nascer na próxima semana, 10 dias, é elevadíssima, né? Mas às vezes a gente retira tocolítico e a paciente tá lá tranquila e vai por muito mais tempo. Então, se o médico entender que nosso objetivo não é chegar a 9 meses e orientar isso para paciente... 9 meses, olha lá. 40 semanas, parece que estou falando com paciente. Não. Que o nosso objetivo, é que eu falo bem assim, eu falo, não, olha, mas é isso aí. Meu objetivo não é chegar a 9 meses, meu objetivo é assim, chegar até semana que vem com corticoide feito, sabe? Se a gente ganhar alguma coisa a mais, a gente tá no lucro. Má, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é bem importante quando a gente tem aquele prematuro com menos de 34 semanas, né? Eu tenho aquela gestação com menos de 34 semanas, então ela tá com 28, 29 semanas, né? E eu identifico que realmente é um TPP, né? É um trabalho de parto pré-termo. Ela tem modificação de colo, tem dinâmica uterina. Nesses casos, como é que a gente vai conduzir? Olha, eu vou falar pra você o que a gente teria que fazer no mundo de Disney, ok, Jader? Mas eu sei que é um pouco difícil da gente conseguir fazer tudo isso de maneira impecável. Primeiro porque já começa a polêmica, né? O ideal seria a gente fazer a coleta do estreptococo antes de realizar o exame de toque, mas eu tô falando pra você que pra diagnosticar trabalho de parto prematuro, eu preciso tocar. Exato. E aí? Então calma, não briguem comigo, eu vou falar o mundo de Disney e a gente segue depois, tá? Então, na verdade, assim, o ideal primeiro, chegou essa paciente de trabalho de parto prematuro, a gente precisa, primeiro, diagnosticar o correto trabalho de parto prematuro, ver se ela tem critério para inibição de trabalho de parto prematuro, se ela está até 34 semanas, que a gente vai instituir a tocólise. Ninguém vai inibir uma paciente infectada, Jader. Então, a gente precisa coletar o que? Uma rotina infecciosa. E no Mundial de Disney, a gente também coletaria as secreções vaginais. Só que a gente tocou, né? Para poder fazer o diagnóstico, então ficou difícil. Então, vamos lá. O ideal seria a gente coletar o estrepto, fazer a coleta de um exame de urina. Gente, outra coisa, não é a urina 1 que vai resolver a nossa vida. A gente precisa coletar uma urocultura. A urina 1 até, sei lá, ajuda a gente em alguma outra coisa quando ela vem extremamente estourada e alterada, né? Mas uma urina 1, uma urocultura, um PCR e um hemograma, pra gente ter antes de fazer as medicações. A gente tentar excluir que ela não tenha nenhum outro sinal de coreminite ou infecção. E entrar com o tocolítico para ela. Ela não pode estar na fase ativa do trabalho de parto ainda. O tocolítico deve ser instituído na fase latente tardia, normalmente quando chega, ou então latente mesmo, né? Então, antigamente a gente falava até 3 centímetros, mas mudou esse conceito, inclusive mudou a tocólise. Se a paciente está com 5 centímetros de dilatação e a fase latente ainda não está ainda bombando, vale a pena a gente tentar entrar com o tocolítico. E excluímos que tem uma infecção e percebemos que o bebê está bem, né? Fizemos uma vitalidade fetal, a mãe está estável, o bebê está bem, a gente vai acabar entrando com o medicamento. E aí a gente tem várias classes de tocolítico possíveis para a gente optar. Algumas que seriam lindas, maravilhosas e perfeitas de termos, mas a gente só tem em pouquíssimos lugares oferecidas, como a Tosibano, né? Que é um inibidor específico do receptor de ocitocina. Mas hoje em dia a gente acaba entrando com nifedipina, que é um principal do Ministério da Saúde, a gente acaba usando isso, a gente tem que ficar de olho para a paciente não fazer hipotensão depois, porque a dosezinha não é brincadeira, é elevadinha.
Mas tem gente que ainda usa terbutalina, existem outras possibilidades aí de inibição de trabalho de parto prematuro. Deixa essa paciente em observação, mantém o tocolítico por 72 horas. Para a gente ter tempo hábil de fazer a primeira e a segunda dose de corticoide em caso de betametasona, a Dexa seriam as 4 doses no mesmo período, e a gente, 24 horas depois da última dose, a gente está no auge do benefício da corticoterapia. Dessa forma, quando a gente suspende o tocolítico, eu já estou tendo aí o que eu realmente gostaria que tivesse agindo. Bom, é importante também entrarmos com uma antibiótico profilaxia para o estreptococo do grupo B. Por isso que o ideal seria a gente coletar antes o estrepto, para aí sim a gente começar o antibiótico profilático. Esse antibiótico não tem a ideia não é fazer com que pare, ou não é um tratamento de infecção, porque inclusive, gente, se a gente está suspeitando de infecção, a gente não vai inibir o trabalho de parto prematuro. E a gente manteria esse antibiótico até sair o resultado do estreptococo. E mesmo se vier positivo, se esse trabalho de parto estiver inibido, a gente pode suspender o antibiótico e caso ela entre em trabalho de parto de novo, a gente reintroduz o antibiótico. Basicamente, é isso. E se tiver menos de 32 semanas e acabar desencadeando, né, tem ainda a questão do sulfato, né? Exato. Mas aí é só na iminência do nascimento, né? Como é que é a questão do sulfato? Pelo menos 30 minutos antes do nascimento seria o mundo ideal de Disney. Então, se ela tiver lá bombante, contração, é um feto com menos de 32 semanas, a gente pode entrar com sulfato de magnésio. A gente não precisa sondar a paciente, como a gente estivesse fazendo uma sulfatação realmente por iminência de eclâmpsia, ou eclâmpsia, né? E a gente vai acabar mantendo até o nascimento do bebê. Ótimo. Cesariana, pelo menos 30 minutos antes seria o ideal. O ideal. Uhum. Muito bom. Olha, excelente, assim, acho que foi uma aula, na verdade, né? Aí foi um bate-papo super legal, super bacana, assim, acho que é um tema que realmente, como a gente falou, né, Mas interessa a todo mundo. É o meu tema favorito, Jader. Eu adoro, eu ficaria horas falando com vocês de prematuridade, prevenção de prematuridade. Com certeza, que bom, coisa boa. Não, e é aquilo que eu te disse, a gente sempre aprende muito contigo aí, muito bom. Eu que aprendo muito com você sempre. Gente, muito obrigado, então, aí pela atenção de todos. Acompanhem a gente, acompanhem o nosso canal aí, a gente tá sempre trazendo conteúdo novo, atualização na especialidade, revisão de temas importantes como essa que vocês acabaram de ver. E sigam acompanhando a gente aí, porque o nosso trabalho realmente é para vocês, né? E é construído aí a várias mãos. Então, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, Jader. E obrigado a todos aí. Valeu, gente. Tchau.